Chegando, biologia junto com você. É isso aí, Prof. Tabita e a nossa querida, ilustríssima Audelina. Na sequência aqui, gente, vamos então continuar a nossa aula, né? Porque você que tem sangue nos olhos, você que tem um coração pulsante aí da mediação tecnológica, não pode parar. A gente não para nunca. Vamos lá? Seguindo, então estamos na nossa aula 11.1, galera, caminhando, estamos para a finalização, calma, quase, né, chegando lá na reta final da unidade 1, ainda temos 2 unidades, tá bom? Que você vai ficar aí com o Prof. Silvinho na segunda unidade e a gente volta na terceira para fechar aí, e a gente tem certeza que vai ser um sucesso para vocês, né? Porque a gente faz tudo que a gente faz para vocês, tá certo? Vamos lá? Então, nós estamos falando, seguindo, né? A mesma linha, reino dos seres vivos. Agora o 3, parte 3, que a gente vai falar sobre o reino animal. Olha aqui para mim. Dentro deste reino e nesta aula, nós não vamos aprofundar essas classificações, nós vamos conhecer. Lembra que a gente está falando que a gente está passeando por todos esses reinos, priorizando a questão dessas características, tá? E apresentando rapidamente aí como é que esses organismos estão, como é que eles utilizam a sua forma quais são as suas vias metabólicas, como eles vivem, onde eles estão, onde a gente pode encontrá-los, qual é a sua utilização, tá certo? Então vamos seguindo. Habilidades para essa aula: reconhecer os diferentes tipos de organização e forma de obtenção de energia dos seres vivos. Ok? Então, olha aqui, bota eu aqui, Prof. Bota eu aqui. Olha a Audelina, que top, hein, Audelina? Que show! Ela, gente, não tem como eu dizer, né, que eu amo a Pantera Onca, né? Não tem como, tá, eu vou fazer uma blusa só com ela aqui. Ok, então nós vamos falar sobre o reino animal. E você e eu estamos inseridos nesse reino. Vamos lá conhecer as características do reino? O reino animal é definido segundo características comuns a todos os animais. Todos os animais, eles são eucariontes, porque possuem a célula eucariótica. Lembrando que a célula eucariótica, pode colocar eu aqui, a célula eucariótica é aquela onde você vai ter a membrana plasmática, o citoplasma e você vai ter um núcleo. Por que você tem um núcleo? Porque no interior desse núcleo você tem material genético e ele é envolvido pela membrana nuclear ou carioteca. Então, todos os organismos eucariontes vão ter essa estrutura que é o núcleo, separando o material genético do citoplasma, tá certo? O que não acontece lá nos procariontes, o material genético está disperso e aí você não consegue, né, separá-lo, beleza? Outra característica, somos multicelulares ou pluricelulares. Nós encontramos uma diversidade de células no nosso organismo. Essas células têm funções diversas. Funções que vão compor aí o sistema digestivo, funções que vão estar compondo aí o sistema reprodutor, certo? Lembra da nossa níveis de organização? Células, tecidos, órgãos, sistemas para constituir o nosso organismo? As informações elas vão se unindo para montar todo o nosso entendimento. Certinho? Então, são eucariontes, são multicelulares e também são heterotróficos. Olha lá para o nosso slide. Então, todas essas 3 características que são as mais importantes quando a gente vai falar de um animal, tá? Seguindo. Mas podemos encontrar exceções em funções de fatores diversos, como a adaptação de organismos a meios de vida especiais. Vamos ver alguns exemplos? Como que ocorre no caso dos endoparasitas? Tem gente que fechou a cara aí, né? Pode me colocar aqui no cantinho. Pode me colocar lá no cantinho. Então, tem gente que frisou aí, professor, não vou nem olhar, não gosto, tá?
Preste atenção, os endoparasitas, né, os vermes, pertencem ao reino Animalia, tá? E eles perderam essa capacidade de ingestão de nutrientes. E aí eles vão precisar absorver esses líquidos do nosso corpo, ou seja, do organismo que eles estão parasitados. Quem nunca teve aquela cólica, né, terrível provocada pelos endoparasitas, né, os eumintos, tá? Ou, né, outros organismos. E aí você tem esses organismos vivendo ali no seu trato intestinal. E aí eles vão se proliferar, vão se reproduzir. Gente, tem problemas seríssimos se não for tratado, tá? Ah, mas todo mundo tem verme. Verdade. Qualquer organismo vai ter verme. Esses vermes podem estar, seus ovinhos podem estar ali no solo, você pisar descalço, ou manipular algum objeto, botar na boca e já foi. Tá? Tem que ter cuidado, mas esses organismos também são classificados aí, agrupados dentro do reino animal. Certinho? Seguindo. Tem animais que a gente fica em dúvida. Será que esse bicho é peixe? Será que é uma ave? É um mamífero? O que ele é, afinal? Que classificação eu dou para ele? Aonde eu vou agrupá-lo? Eu sei que ele é um animal, mas que tipo, né? Então, vamos conhecer alguns. Então, aqui nós temos o hipopótamo. Gente, vocês podem observar, tá? Que todo animal que é de grande porte e que ele gosta dessa vida aquática, olha a posiçãozinha dos olhos. Cadê a minha? Olha a posiçãozinha dos olhos deles. Tá vendo aqui? E olha a posiçãozinha das orelhas, né? E das narinas também. Então, todos esses animais que vivem no ambiente aquático, que adoram, o hipopótamo é um animal muito pesado, né? Muito grande, extremamente veloz na água, mas ele não é peixe, né? Não é só peixe que a gente encontra dentro da água, não. Ele é um mamífero. E aqui, ó, do ladinho dele, nós vamos ter o ornitorrinco. O ornitorrinco, que é um animal também muito adaptado à vida aquática. É um mamífero, sim, apesar desse bico, né, bem característico dos patos, né, que são aves, mas eles são mamíferos e eles compõem aí, junto com as équidinas, você vai ter o grupo dos monotremados, são os mamíferos que põem ovos, tá certo? Então, vamos lá. Seguindo. Aqui a gente tem a nossa ave linda e maravilhosa, que tem um andado todo característico, né? Parece uma ave empalitosada, belíssima. É uma ave, verdade. Ela, apesar de toda essa pelagem dela aqui, tá, galera? Apesar de toda essa pelagem linda e maravilhosa, né? Tem gente que pensa que é pelo, e não é. É pena, tá? É uma ave muito adaptada, extremamente adaptada à vida aquática. A gente vai falar em outras aulas a respeito dela também, que tem a questão de uma camada de gordura, mas vamos seguindo, né? Vida que segue, então. Então, existem esses organismos todinhos aqui para mim. Existem esses organismos todos que são muito bem adaptados em um ambiente que a gente não costuma muito ver, né? Quando a gente fala de animais, a gente lembra muito dos mamíferos, né? E esses mamíferos podem ter adaptabilidades diversas, tá? As aves, em lugares muito frios, são excelentes nadadoras, então tem um leque aí muito grande dessa diversidade de seres e dessa adaptabilidade de cada um desses grupos dentro do reino Animalia. E aí no nosso slide, olha lá. Ela também vai ter diferença de tamanho, né? Podendo ser de pequeno, médio e grande porte. Quando nós vamos fazer um trabalho de campo, né, onde você vai fazer uma avaliação, né, de uma população de determinado local ou das populações que compõem aquele ecossistema, a gente precisa categorizar, né, as espécies de pequeno, médio e grande porte. E aí focaram, né, a sua pesquisa em um desses grupos. São animais de pequeno porte, médio porte? Quem são os animais do teu interesse de pesquisa?
né? Então, aí a gente vai agrupando. Então, quando a gente fala disso, a gente vai ter que lembrar que esses organismos têm tamanhos muito distintos também. A gente falou ali do hipopótamo. E agora a gente vai mostrar, olha o nosso slide lá, né? Os insetos, os artrópodes, né? Do filo artrópoda, tá? Olha só, animais de pequeno porte, como as pulgas, sanguessugas, mosquitos. Ou seja, animais que a gente consegue colocar nas mãos, né? Tem sanguessuga grande. Mas a maioria vai caber aí na palma da sua mão. Tá? Pulga, nem dá para ver, né? Incomoda pra caramba. Inclusive os nossos animais domésticos. Mas eles são muito pequenos. E de médio porte, prof? Vamos lá. Como muitos sapos, amo, né? Cachorros e tamanduás. Porte grande ou grande porte, bovinos, elefantes, baleia, o hipopótamo, a onça, tá? A anta, também outro animal que eu amo de paixão, certo? Cada um vai ter sua preferência aí, tá? Fica aí, dá o seu exemplo que você quiser ir quando você fala de animais de grande, da sua preferência, tá bom? De grande porte. Vamos seguindo? A quantidade de patas também nesses animais, dentro do reino animalia, é muito variável. E aí a gente colocou aí uma imagem de um porífero. Professora, isso é um animal? Sim, é um animal. São os poríferos, animais primitivos, tá? Esses animais, eles filtram a água. A água passa pelos seus corpos, né? Pelo seu corpo, os orifícios, os esporos. Dentro dessa parede do corpo desses animais, tem células específicas para captar oxigênio e também o alimento. É um animal muito show. Mas a gente não vai falar sobre eles na aula, aprofundar essas informações nessa aula, tá bom? Vamos seguindo. E aí a gente colocou lá também as serpentes. Animais, eu não sei você, caro aluno da mediação tecnológica, né? Se você tem aversão a esses animais. É um animal. E ele merece respeito como qualquer outro ser vivo, tá? Esses animais são desprovidos de estruturas de locomoção, mas se locomovem muito bem, sim, senhor. Elas rastejam, fazendo um movimento serpentiforme, né? Rápido. Tem umas que vão andando quase no salto, né? Galopando. Não sei se vocês conhecem, mas algumas as caudas, né? A parte da cauda é tão grande e tem uma habilidade que elas vão fazendo quase chicoteando e parece que elas vão saltando, tá? Mas é muito lindo. Vamos lá, então, seguindo. Então, a gente vai encontrar animais desprovidos de patas e também nós vamos encontrar outros animais que vão ter estruturas de locomoção, como as aves e morcegos. Olha aí o mamífero, né, que vai ter a capacidade de voo. Existindo também os que possuem 4 patas, as girafas, o cavalo. Daí do lado a gente tem essa imagem aqui. Vamos lá. Não é o foco da lição, da aula, mas é importante. Aqui nós temos uma imagem da prof. Dani, né, onde ela fotografou, registrou aqui, ó, uma mariposa. Certo? Mariposa, prof. Mariposa, porque existe borboleta e existe mariposa. A mariposa, quando ela está pousada, está aqui na parede. Olha a asinha dela esticada, a gente consegue visualizar toda a asa, não é isso? Quando a gente tem uma borboleta, ela vai pousar, mas você vai ficar com ela. Eita, prof, vai passar vergonha, hein? Ela vai ficar ali, ó. Ela vai... Ui! Perdão. Não posso arriscar a nossa amiga, gente. Vamos pra cá. Perdão, amor. Acontece, gente. Vamos lá. Aí a gente... Tá. Então, olha aqui pra mim, então. Eu vou mostrar em mim, né? Então, as aves... as borboletas, elas vão pousar com as asinhas fechadinhas. Então, a gente vê a parte, na verdade, a parte interna, né? Das asinhas dela. Tá? Mas tudo bem, o foco da aula não é essa. Vamos lá, então. Outros animais possuem 6 patas. Deixa eu apagar isso aqui, senão vai ficar complicado. Tranquilo.
Tranquilo, tranquilo. Seguindo, vida que segue. Outros animais possuem 6 patas, como os insetos, 8, né? Como aranhas, caranguejos, mariposa, 8 como aranhas e caranguejos. Ou mesmo inúmeras patas, tal como as centopeias, tá? Tira ali aquele... Vamos lá. Então, aqui a gente tem um artrópode, né? Dentro do classificado como aí dos grupos das centopeias, né? Mais de 100 pezinhos aí, de patinhas aí, para utilizar na sua locomoção e é rápido, né? Esses organismos, esses animais, eles têm uma habilidade muito grande e também de fuga e de se esconder, né? Uma habilidade muito grande aí devido à presença desse. Apesar de serem pequenininhos, mas eles se locomovem muito rápido, aceleradamente, tá? Seguindo. A cobertura do corpo dos animais muda bastante. Muitos peixes têm o corpo coberto por escamas, assim como os répteis, né? Aí a gente lembra aqui, olha só para mim. Está falando aí de escamas, está falando de escama dos peixes. Mas o jacaré também vai ter essas estruturas bem fortes, bem rígidas, tá? Protegendo todo o seu corpo. Para você conseguir penetrar com algum instrumento o couro, né? Para chegar no couro mesmo do jacaré, é difícil. Porque você vai trabalhar ali essas camas, né? Que é utilizado muito para marcações, né? Desses animais. A gente vai fazer marcações para poder registrar que tipo, qual é aquele indivíduo ali dentro daquela população em um determinado local. Aqui na nossa região, nós temos ali no Cunhã uma grande população desses répteis, né, aquáticos aí. Tá bom? Seguindo lá. Nos anfíbios, essas estruturas estão ausentes, são ausentes. Olha aqui para mim. Ok, prof, uns vão ter escamas, outros vão ter uma estrutura bem resistente no corpo todo, outros vão ser desprovidos. Mas os anfíbios, certo? Que são aqueles animais de vida de transição, tanto na vida aquática quanto na vida terrestre, né? Eles estão ali ocupando esses ambientes. Eles são extremamente importantes, né? Eles são chamados de animais bioindicadores. Quando você chegar num ambiente onde você ouvir o canto desses animais, desses anfíbios, tá? Perereca, os sapos. Quando você ouve o canto desses animais, você sabe que é um ambiente onde você tem uma população não, perdoe, o nível de poluição baixo. Quando a gente encontra um ambiente que a gente não ouve nada, nenhum canto desses animais, aí você começa a se preocupar. Ou tem um pouco, né, uma população pequena, ou você não ouve nada, então você não tem mais organismo desse grupo, tá? Então, eles são muito importantes dentro de um ecossistema, tá bom? Seguindo lá. As aves têm o corpo coberto por penas e os mamíferos por pelos. Então, a gente tem aí pelos, penas, tá? E as estruturas, animais sem, desprovidos dessas proteções, e você também vai encontrar animais com escamas, tá? Essas escamas estão ali, os pelos estão ali, as penas estão ali por um objetivo de proteção, de defesa, de aquecimento para esses organismos, tá bom? Então, todos esses componentes presentes no corpo desses animais, que é muito variado, estão ali por um fim. Os anfíbios que nós estamos falando, eles não têm essa estrutura de proteção, mas os sapos, eles têm aquelas glândulas, né, de veneno. Então, aquilo já bota para correr bastante predador, tá? Vamos lá, seguindo. Quanto aos invertebrados, professora, isso varia muito, mas vale destacar o corpo coberto por carapaça externa, que é o exoesqueleto. Atenção, galera, olha aqui para mim. Exoesqueleto de quitina. Quitina é um carboidrato, né? Essa estrutura vai estar presente no corpo de todos os artrópodes, tá certo? É um exoesqueleto. Quando você vai ver um inseto, uma barata, alguma coisa, você vai pisar, você ouve aquele, né? Aquilo ali é você quebrando o exoesqueleto, ou seja, o esqueleto externo desse animal.
que é feito à base da quitina, tá bom? Que é um carboidrato, certo? Então, esses animais, com esse exoesqueleto, eles vão precisar, uma hora ou outra, crescer, se desenvolver. E aí eles fazem o processo de muda, que a gente chama de equidisa, né? Quando eles deixam aquela carapaça, aquele exoesqueleto, saem, e a gente vê muito isso, né, nas cigarras, assim, a gente quando olha, achei uma cigarra, nem é a cigarra, só tá lá a carapaça dela, né? Só tá o exoesqueleto, na verdade, né? Dela presente ali. E aí ela fica em contato com o próprio ar, ela vai produzindo novamente e vai formando esse exoesqueleto novamente. Então, eles vão passar por esse processo de muda, tá? Para poder se desenvolver, crescer, tá certo? Devido à presença desse exoesqueleto. Seguindo, típico do grupo dos artrópodes, aí nós vamos encontrar os caranguejos, né, são os crustáceos, as aranhas, aracnídeos, centopeias, né, e a borboletinha, que é lá da classe da insecta, tá bom? Cada um desses organismos vão estar classificados, né, de acordo com sua nutrição, de acordo com a sua locomoção, de acordo com a sua forma de obtenção de energia, a respiração. Então, todos os animais, essa grande diversidade que nós temos desses animais, vão estar aí ocupando espaços. Gente, a gente tem animais em todos os ambientes. No ar, os mamíferos que vão ter capacidade de voo, como a gente viu ali os morcegos, tá? Nós vamos ter mamíferos, né, esses animais no ambiente aquático, grande porte, o hipopótamo. Nós vamos encontrar animais menorzinhos, tá? Que tem uma habilidade muito grande, né? A própria ecdna ali na água, se deslocando muito bem, ornitorrinco. E nós vamos também ter uma diversidade muito grande no ambiente terrestre. E cada ecossistema que compõe um bioma, né? Dentro de um bioma você vai ter vários ecossistemas e cada um desses ecossistemas é ocupado por um grupo, uma comunidade de seres vivos. A gente já falou sobre isso. Essas comunidades incluem diferentes indivíduos, diferentes espécies. É muita coisa. Então, nesse próprio ambiente terrestre, você vai ter aqueles que vão ficar no solo, sobre o solo, abaixo do solo, tá? Bem abaixo do solo. Então, é uma diversidade muito legal, muito grande, tá? E a gente está falando de quem, professora? Dos animais que fazem parte do reino Animalia. E a gente viu as características principais desses reinos, né? Que são eles serem eucariontes, heterotróficos, multicelulares. Tá bom? Vamos seguindo? Gente, as aranhas, elas são belíssimas, né? Tem gente que tem aversão. Tem gente que tem aversão a serpentes. E é compreensível isso, porque algumas são peçonhentas, tá? Mas as aranhas, elas podem picar você, pode sim dar alguns problemas sérios. Mas essas que são mais venenosas, elas não estão aí nos nossos ambientes, são poucas que estão aí no ambiente urbano. Pode acontecer, sim, tá? De elas virem parar no ambiente urbano e aí você ter contato com esses aracnídeos venenosos também, tá? Peçonhentos. Ok? E aí, você vai ter aí as aranhas, elas são muito importantes para o equilíbrio, né? Elas têm a sua cadeia alimentar, elas fazem a ingestão, elas se alimentam de muitos insetos, e a gente sabe que os insetos, né, a classe insecta, é o grupo dos artrópodes que é mais numeroso. Então, elas fazem a limpeza, né, vamos dizer assim, elas fazem o controle, controle dessa população de insetos que você pode ter dentro da sua casa. Então, quando você vê uma aranha lá na sua casa, deixa a bichinha lá, não está te incomodando, né? Deixa ela tranquila. Ela vai aparecer à noite, depois ela vai sumir, porque ela está na hora da sua alimentação. O nicho ecológico dela, ou seja, a atividade que ela vai estar buscando alimento é no período noturno. Então, você vai observar, ela ali tem aranhas diurnas também, tá? Mas a sua grande maioria é noturna.
Então, ela vai estar ali procurando alimento, algum inseto, né? Ela se alimenta de barata, gente, tá? Então, ela vai estar fazendo esse controle aí para você também. Então, não mata não, deixa ela viva aí, tá? Se for muito grande, uma caranguejeira, no caso, pega ela, né? Ah, não consigo pegar! Os pelos dela pode dar alergia, é verdade. Aí você pega ela, coloca sobre um substrato, uma pazinha, uma tábua, alguma coisa. Elas vão andando, aí você vai inclinando que ela vai recuando, então ela vai paralisar. E aí você leva para o ambiente fora, deixa mais distante de você. Tá bom? Seguindo. E também vamos encontrar animais com uma presença de conchas. Quem nunca teve curiosidade de daquela um toque sutil, né, num caracol? O que ele vai fazer? Vai recolher, vai retrair todinho dentro da sua conchinha, tá? E ali ele vai estar protegido, abrigado, serve como proteção mesmo para esses animais, tá? Tem gente que pensa assim, deve ser um peso, né, carregar, vai se deslocando, né? Eles utilizam uma substância de lubrificante para não ter atrito com essa região que a gente chama de massa visceral, que é a que está exposta ali no substrato, né? E elas vão conseguindo fazer esse deslizamento, né? Nem parece uma locomoção, mas é uma locomoção. Eles vão deslizando sobre essa gosma que eles mesmos liberam e aí vão conseguindo fazer o seu deslocamento. Não é acelerado como outros animais, né? Um guepardo da vida, mas é uma locomoção. E essa estrutura, essa carapaça, essa concha, é importante para a defesa desse animal, né? Até se dependendo do animal, se for um caracol muito grande, você vai ter dificuldade. Quem gosta de, oh meu Deus, quem gosta de matar esses bichinhos, né? Vai querer matar com o pé e às vezes vai ter uma certa dificuldade por causa dessa concha protetora, né? De calcário, tá? Vamos seguindo. Quanto à nutrição, lembra que a gente falou que a forma de nutrição é uma das formas mais importantes para você estar caracterizando, né, ou categorizando, colocando, incluindo esses animais em cada uma das categorias de classificação? Então, vamos prestar atenção ali. Quanto à nutrição, é outro aspecto variável, classificando-se como podem ser carnívoros, aqueles que vão se alimentar de carne de outros animais, como o leão, o jacaré, a piranha. A piranha ela, ganhou uma fama terrível, né, galera? Mas essa fama, assim, também não é, tá, pra gente ter, não é um animal apavorante demais, tá? Como um outro animal qualquer, as piranhas, elas buscam alimento. E elas podem ser, sim, atraídas, né, pelo sangue. Então, quando a pessoa está ferida, tem algum ferimento na pele, na perna, no dedo, é bom evitar. Se você sabe que naquele ambiente ali, naquele corpo hídrico, você tem uma grande quantidade, uma grande população de piranhas. Óbvio, você tem que se precaver nas suas ações, né? Não vai andar loucamente, né? Então, mas, né, dizer, tem piranha, toda água tem piranha. Não é assim. Eles vão se alimentar, tá? Como outro qualquer animal. E elas se alimentam, as suas mandíbulas são realmente precisas. Elas deixam o animal só no osso mesmo. Mas é a sua adaptação das suas mandíbulas, tá bom? Não é para ficar criticando as pobrezinhas, não. São lindinhas também. Existem os herbívoros, aqueles que só comem vegetais inteiros ou partes deles, como as girafas, as araras, o boi e o coelho. Então, as aves, na sua grande maioria, são espécies frugíveras, né? Ou seja, se alimentam de frutos. Elas vão se alimentar de partes distintas dos vegetais. Algumas gostam das folhas, algumas vão gostar dos frutos, algumas vão gostar dos ouriços, tá? Enfim, então, os animais herbívoros, carnívoros, são importantes porque eles compõem as cadeias alimentares. E essas cadeias alimentares precisam existir para existir o fluxo de matéria e também de energia, que nós falamos várias vezes nas aulas anteriores, tá? Que vão fazendo o controle. Quando o animal serve de alimento para outro, quando você tem um predador e você tem a presa, você tem um controle daquelas populações. Quando você tem predador demais,
ou quando você tem as presas demais e falta predador, há um desequilíbrio, tá? E esse desequilíbrio é complicado, porque pode trazer prejuízos, impactos no ambiente, de forma que você não consegue prever o que vai acontecer, tá? Animais de grande porte em grande quantidade podem acabar com o solo, pode acabar com a vegetação daquele lugar. Então, é importante ter, sim, as presas e os seus predadores em uma quantidade suficiente para que haja esse equilíbrio entre essas populações. Tá bom? Seguindo. Nós vamos ter os onívoros também. Olha que beleza que a gente trouxe aqui para você, a raposinha, né? As raposas, elas estão dentro desse grupo. Se alimentam. O que são os onívoros? Que comem tanto um quanto o outro. Tanto se alimentam de carne, de outros animais, quanto vão se alimentar também de vegetais. Nós somos animais onívoros. A gente gosta da saladinha, da frutinha, né? Mas gosta de um bom pedaço de carne, tá? Frango, né? Então, todos esses seres que alimentam-se tanto de um quanto de outro são os onívoros. E a gente trouxe ali a imagem da raposinha porque ela é um animal. Existe uma pesquisa que falava que elas escolhem de um tudo. E aí eles perceberam que esses animais comem também frutos muito bem. Quando há escassez de outras coisas, eles vão, devido a esse leque, né, de variedade de alimentos que eles podem estar ingerindo. O importante é o quê? Eles obterem alimento, tá? Obterem alimento. Os carnívoros e herbívoros são um grupo de seres assim um pouco mais seleto. Como eles só comem uma fonte, ou é vegetal ou é outro animal, se faltar para o carnívoro a presa, ele vai morrer de fome. Se faltar para o herbívoro o vegetal, também vai morrer. E o onívoro, ele sai brincando, que ele está comendo um e come o outro. Então, ele tem esse equilíbrio, obtém energia de qualquer forma. Tá bom? Vamos seguindo? Há também os detritívoros, tá? Os detritívoros, os que se alimentam de matéria morta. Os urubus e os abutres vão fazer esse processo. A gente está falando aí de animais de médio porte, né? Vamos dizer assim. Então, eles também são importantes, são os carniceiros, né? Que vão se alimentar, então, o animal morreu aqui. Ah, já veio fungo e bactéria? Não, vai demorar um tempinho para os fungos e bactérias estarem localizando aquele matéria, né? Aquele animal morto. Aí vem os abutres, né? Vem esses animais detritívoros que vão começar a se alimentar primeiro das vísceras, certo? E é a cadeia alimentar, né, galera? É a vida animal, nua e crua. Então, precisa existir todos esses grupos herbívoros, os produtores, os herbívoros, os consumidores, os detritívoros, porque eles vão fazer um controle de toda essa quantidade de massa, né, de matéria orgânica, tá bom? Que precisa sair, fazer a limpeza ali daquele ambiente. Vamos lá? Algumas espécies possuem coluna vertebral e, por esse motivo, são chamadas de animais vertebrados. Eles se dividem em 5 grupos: mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Preste atenção aqui. Tem gente que compara, tá? A minhoca, uma lacraia, né? Com uma serpente. São longas, tem um movimento, né? Parecido. No caso das centopeias, das lacraias vão ter patinhas, as cobras não têm, tudo bem. Mas elas têm um corpo alongado, né? Se andam no solo, aí, as minhocas, por exemplo, vão se rastejando, né? Tem essa locomoção diferenciada. Mas as cobras, as serpentes, elas são animais vertebrados, elas têm ossos, tá? Elas vão ter uma estrutura. Quando elas morrem, fica ali tudinho, a coluna dela junto com as suas estruturas, né? Tá? Que compõem aí a coluna. Então, ela é um animal vertebrado. Os anfíbios,
as aves e os mamíferos vão compor todo esse grupo. É um grande grupo também, que vai ocupar todos os tipos de ecossistemas e ambientes que nós já falamos aqui nas outras aulas. Vamos seguindo? Esse exemplo aí é um pito, né? Parece, é da mesma família boíde, né? Das jibós, das sucuris, tá? Mas só que elas têm esse aspecto alaranjado aí, tá? Muito bonito. Umas pessoas têm licença para criá-los, né? Mas é um animal, gente, é um réptil. Presta atenção aqui. É diferente de um mamífero doméstico, tá? Esses animais são répteis, eles agem por instinto, não tem esse negócio de afeição, não, como a gente encontra nos mamíferos, tá? Eles se apegam, o cão, por exemplo, se apega muito ao seu dono, é capaz de o dono morrer e ele caminhar junto, de tão apegado, né? De uma relação mesmo que é construída entre esses seres vivos, o animal e o ser humano, tá? O cão e o ser humano. Os répteis não têm isso, não. Quando eles estão com fome, eles vão atrás de comer. Quando eles vão se reproduzir, eles querem se reproduzir, tá? E eles vão se defender quando precisarem se defender. Certo? Então, ter muito cuidado e atenção na convivência com esses animais. Tartaruga, o jabuti, tá? Muita atenção. Seguindo. Há vertebrados sem vértebras, que é o caso das lampreias e feiticeiras, que são animais aí bem primitivos, tá? Que são espécies de peixes. Na verdade, o que todos os vertebrados têm em comum é a presença do crânio, tá? Lembra quando a gente estava falando lá nas aulas sobre a questão dos primatas, né? A evolução dos primatas lá, e a gente falou daquele primeiro espécime que foi descoberto, e aí eles falaram que a posição do crânio, né, em relação à junção aqui do pescoço, né, da coluna, para o crânio, dava a entender que ele se tratava de um animal bípede. Então, o crânio é uma das características mais importantes em relação quando a gente fala de vertebrados, a presença dele e a coluna vertebral. Tá bom? Vamos ver? Os animais que não possuem coluna vertebral nem crânio são caracterizados como invertebrados. Eles são divididos no grupo dos poríferos, lembram as esponjas lá no fundo do mar que a gente mostrou a foto bem colorida, né, no início? Os quinidários, que são aqueles que vão buscar as medusas, né? Água-viva, são exemplos de quinidários, tá? Volta lá. Plateumintos, são os vermes chatos, né? A planária é um exemplo dele. Nemateumintos, os vermes. Moluscos, tá? Como a gente teve ali o caracol, o caramujo. Anelídeos, que são as minhocas, os artrópodes, aí tem um grande grupo, né? Vai ter os insetos e outros grupos a mais dentro deles, dos filos, desse filo artrópode, e os equinodermos, que a gente tem aí a estrela do mar, tá? Que são animais, cada um desses grupos, gente, vão ter características específicas, adaptações específicas para estarem ocupando diferentes tipos de ambientes. Mesmo sendo na água, existem diferentes espaços. Lembram que a gente falou do fitoplâncton, zooplâncton? Lembram? São aqueles micro-organismos que vão ficar ali dispersos, têm capacidade de flutuar. Onde a água, a correnteza levar, eles são conduzidos, tá? E aí a gente lembra lá, a gente falou de quinidários, a água-viva. Ela vai fazendo aquele movimento, você lembra? Nos desenhos? Muito lindo, né? Mas precisa ter cuidado também, dar atenção no manuseio delas. E também eles vão estar nadando ali. Água-viva, tudo bem, tranquila, nadando. Vai ter aquele que vai estar fixo lá no solo, as esponjas. Aqueles que vão estar mais enterrados, né? Nesses ambientes. Existem muitos peixes que vão ficar ali, eles ficam, né, utilizando o solo mesmo, a areia mesmo no fundo do mar, e eles ficam ali escondidinhos. Quando passa alguma presa que entre no seu cardápio, eles, estou aqui, daquele susto já era, né? Já foi. Tá bom? Deixa eu ver. Ok, gente, então essa foi a nossa aula, tá? Sobre o reino Animalia, e eu te aguardo para a gente fazer aquela revisãozinha se você piscou e perdeu alguma coisa, tá bom? Tchau, tchau, galera!